Olá, teacher! Bem-vindo a mais uma aula. Aqui nessa aula a gente vai falar sobre os dois próximos níveis dentro do Phonemic Awareness. Todos os níveis você consegue ver aqui nesses slides, começando com Phoneme Isolation, Phoneme Blending, Phoneme Segmentation, Phoneme Addition, Phoneme Deletion e, por último, o Phoneme Substitution. Nessa aula, a gente vai falar sobre os dois, o segundo e o terceiro nível, que é o Phoneme Blending e o Phoneme Segmentation. Nós chamamos essas duas habilidades de Blending and Segmenting. Essas duas habilidades andam juntas de mão dadas, por isso que nessa aula a gente vai falar sobre as duas juntas. Eu vou explicar primeiro o que quer dizer Blending and Segmenting. Blending é quando os nossos alunos conseguem juntar os fonemas separados para formar uma palavra, ou seja, juntar os sons que eles escutam separadamente formando a palavra. Então, se você der o som para o seu aluno separado, P, O, T, ter a habilidade de fazer o blending significa que os nossos alunos vão ser capazes de juntar esses sons separados para formar uma palavra, fazer um blend, uma mistura, igual um liquidificador. Eles escutam o P, O, T e eles conseguem juntar. Pot. Essa atividade pode ser iniciada oralmente, sem usar as letras, igual eu fiz com você. P, O, T, pot. Assim, os seus alunos começam a perceber os sons individuais de cada palavra separada e você vai treiná-los para eles juntarem esses sons. Assim que iniciar a alfabetização, essa será a habilidade mais importante de se dominar, pois sem ela, nossos alunos não conseguem ler ou decodificar a palavra. Nossos alunos vão precisar fazer muito o blending com as letras do alfabeto quando eles estiverem indo para a escola, decodificando as palavrinhas, principalmente as do CVC Words. Por isso que é muito importante a gente treinar oralmente, primeiro, de uma forma bem lúdica e depois só usar as letras que correspondem a esses sons. Lembrando sempre que ler foneticamente é ser capaz de fazer esse blending desses sons individuais das palavras. Então, sempre é importante você usar o CVC Words, que é mais fácil, mais simples para o seu aluno poder aplicar. Como você pratica isso oralmente? Você fala para os seus alunos os sons individuais, como k, a, t, e ele precisa juntar, cat, fazer o blend, ou d, O, G, e ele junta, dog, faz o blend. Fazer essa junção desses sons, ou o blend, é essencial para que os nossos alunos aprendam a ler. Uma maneira bem interativa da gente treinar essa habilidade é colocar algumas figuras, igual eu coloquei aqui nesse slide, para que os seus alunos possam olhar as figuras, de preferência figuras que você quer que eles aprendam, o vocabulário que você já está ensinando eles, que vai normalmente de acordo com o tema de suas aulas. Então você dita o som separado, pedindo para que eles juntem. Exemplo, P, E, N, e eles precisam falar pen, ou G, O, T, e eles precisam falar goat. Você também pode fazer a brincadeira do I spy, né? Eu espio. I spy, uma palavra que é P, E, N, e eles precisam falar pen, ou I spy a word that says eles precisam falar hand. Existem várias maneiras que você pode fazer esse aprendizado bem engajante, bem interativo. Agora, o segmenting, ele é o contrário, ou o oposto do blending. É você falar a palavra inteira, dog, e seu aluno vai precisar separar os sons individuais. D, O, G. Dominar essa habilidade do segmenting é essencial para que o seu aluno possa aprender a escrever os sons que ele está escutando. Pois separando os sons de cada palavra, você vai conseguir linkar ou corresponder com o som que ela representa ou que ela faz. Aqui também tem níveis de dificuldade. Fica bem facinho quando você faz com palavras de dois sons, que a gente chama VC, vogal e consoante. Você faz up e seu aluno precisa separar. Up. Depois que seu aluno pegou, você pode passar para o CVC, consoante, vogal, consoante, que a gente faz como cat e seu aluno precisa fazer k, a, t. Quando seus alunos pegarem a manha ou eles já conseguirem fazer isso com dois sons, que é o VC, vogal, consoante, ou três sons, que é o consoante, vogal, consoante, então você pode também passar para os dígrafos e os blends. O que é os dígrafos e os blends? Os blends é quando você tem duas consoantes antes da vogal, igual a palavra block. B, L, O, K. Então você dá a palavra e o seu aluno precisa separar. Daí agora ele tem duas consoantes, então vai aumentar um som no início. E os dígrafos é quando ele tem uma consoante representada por duas letras, igual o som do ch
ou o som do sh. Então, ele vai precisar também fazer com essas palavras. Então, assim, é um pouquinho mais difícil para ele treinar, mas nada é impossível se ele estiver entendendo que ele está isolando os sons da palavra que você falou. Uma atividade para se fazer para treinar o blending seria você falar uma palavra qualquer ou pedir que eles falem, coloca a figura no slide, e eles precisam contar quantos sons que essa palavra tem, no caso do web, w, e, b. E assim eles já estão fazendo o segmenting da palavra. Você pode usar qualquer coisa para contar esses sons. É bom você usar algo manipulativo. Pegar um Lego, pegar uma pedrinha, uma borracha, e para cada som que seu aluno fazer, você usa esse manipulativo para colocar ou dentro dessas caixinhas, né, que você está vendo no slide, ou você pode já começar a usar as letras que correspondem ao som. Primeiro você usa os manipulativos, que pode ser a borracha ou a pedrinha, que a gente chama de counter, e depois você pode treinar eles a escutarem aquele som e lembrar que letra que representa e escrever a letra que representa. Então aqui a gente já está começando a usar o nosso phonics, a usar as letras no nosso aprendizado. Nessa aula nós aprendemos duas habilidades muito importantes dentro do Phonemic Awareness, o Phoneme Blending e o Phoneme Segmentation. Vimos que essas duas habilidades são o oposto uma da outra. Uma nós juntamos os sons e a outra nós separamos os sons. Blending junta e o segmenting separa. Aprender o blending é essencial para lermos, porque a gente pega os sons que a gente vê numa palavra qualquer e junta, e assim a gente consegue ler. E o segmenting é essencial para que nós possamos escrever. A gente separamos os sons de uma palavra para que possamos perceber cada som individual. E assim a gente consegue escrever essa palavra que a gente chama de encode. Na próxima aula, vamos entrar no nível mais avançado do Phonemic Awareness, que é o Phoneme Manipulation. Vamos aprender a manipular os sons da fala. Bons estudos e até a próxima aula!